No vídeo de hoje, o primeiro grande livro que eu li. Se você não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreva, aperte o sininho. Se gostar do vídeo, dê um like. Todas as quartas-feiras tem vídeo novo. E fazendo isso, você me ajuda a fazer o canal crescer. Outra coisa importante, aproveite para conhecer a minha página no Facebook. O link está abaixo. Hoje eu quero falar do primeiro grande livro que eu li. Pessoal, eu tinha mais ou menos uns 13 anos. Na escola em que eu estudava, o professor chegou e falou assim: pessoal, professor de português, eu quero que vocês escolham um livro para ler. Qualquer livro, cada um escolhe o que quiser, leia o livro e depois eu quero que você venha aqui e comente em sala de aula. Eu vou fazer umas perguntas. O importante é que você leia. Pega um livro do seu gosto. Aí eu peguei e falei, poxa, eu fui para casa e pensei, que livro? Meus pais eram muito simples, não dava para perguntar para meu pai, pai, me diz um livro que eu devo ler. Ele ia me falar para ler o Monteiro Lobato, Emília, sabe, essas coisas. Aí eu peguei, eu tinha uma enciclopédia em casa, eu fui lá pesquisar na enciclopédia a literatura brasileira, grandes escritores da literatura brasileira, e apareceu o nome de Machado de Assis. Aí eu pensei, Machado de Assis, vamos ver que livros Machado de Assis escreveu. Aí eu fui de novo na mesma enciclopédia Machado de Assis, e lá apareceu que o principal livro dele foi Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então eu peguei, escrevi o nominho do Machado de Assis, o autor, escrevi o nome do livro, pedi para o meu pai e foi esse o livrinho que o meu pai me comprou. É o livro da época, eu guardo com muito carinho até hoje. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Aí eu fui ler. Pessoal, esse livro aqui não é um livro simples, é um livro forte. O autor fala com muita amargura sobre a vida no Rio de Janeiro do final do século XIX, 1800 e trololó. E ele fala de um jeito assim, ele é muito atento, ele percebe o ser humano, sabe aquelas coisas que as pessoas fazem escondido? Pois ele fala de tudo isso, ele consegue penetrar na alma humana. O livro, olha a ideia do cara, o livro começa assim, é como se um autor tivesse morrido e tivesse resolvido contar a história da vida dele. Então, a dedicatória do livro: ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico, como saudosa lembrança, estas memórias póstumas. E começa assim, como se ele tivesse morto, falando da vida que viveu. Machado de Assis é um camarada interessante, ele é autodidata. Ele é filho de pais pobres, a mãe era negra, o pai era branco, era mestiço. Os pais morreram logo, ele passou dificuldades na vida, ele foi funcionário público. Nessa caminhada, ele estudava por conta própria, porque ele queria aprender e se tornou um gigante. Tão grande, imagine o feito de Machado de Assis. A história assim, às vezes a gente nasce numa condição difícil, mas a gente se faz. Machado de Assis, pessoal, sem ter nenhum padrinho importante, nada, ele se fez, pessoal. Ele foi o criador da Academia Brasileira de Letras, um dos maiores nomes da língua portuguesa. Se existisse prêmio Nobel de Literatura na época, ele seria prêmio Nobel de Literatura, porque a obra dele é gigante. No livro, ele vai falar sobre a vida de uma pessoa que foi funcionária pública, a vida da pessoa que foi deputada, fez política. Então ele fala dos bastidores desse mundo, mostrando as mazelas, as dificuldades. A gente vai lendo e ele é muito duro. Por exemplo, o primeiro amor dele, quando ele vai falar do primeiro amor, ele diz assim: meu primeiro amor, Marcela. Aí ele escreve, olha só, vou ler o texto dele. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis, nada menos.
Vocês estão entendendo? Então ele, quando fala da Marcela, a gente, sem dizer, a gente depois deduz. Ela era uma espécie de prostituta, cortesã, foi o primeiro amor da vida dele. Depois a outra mulher por quem ele se apaixona, casa com outra pessoa. E lá na frente, não, mas aí não vou contar, depois você lê o livro, né? Senão eu fico contando os esquemas, não é legal. Mas é um livro belíssimo, belíssimo, vale a pena ler. Há uma coisa pitoresca. Quando foi feita a apresentação, imagina um molequinho de 13 anos, o professor perguntando, meus amigos, que livros leram? Robinson Crusoe, A Ilha do Tesouro. Outro levou mesmo a história da Emília, Reinações, do Narizinho. Aí quando perguntou para mim, eu falei, eu li Memórias Póstumas de Brás Cubas. O professor olhou, aí perguntou, que partes do livro você gostou? Eu falei assim, achei muito bacana o começo. E como que é o começo? Aí eu falei, ao verme que primeiro devorou as frias carnes do meu cadáver. O professor olhou assim, e mais alguma outra coisa te chamou a atenção? Falei, tem uma hora que ele fala do primeiro amor da vida dele, o que eu contei para vocês. Marcela amou-me. Ele parou de perguntar, me deu 10, falou, tá bom, ótimo, olhou para mim assim, achou meio esquisito. De fato era estranho, mas pessoal, belíssimo livro. Em sua última crônica, de 11 de novembro de 1900, Machado de Assis escreveu, e o que ele escreveu define muito o autor que ele é e como ele constrói as suas obras. Ele diz, eu gosto de catar o mínimo e o escondido. Onde ninguém mete o nariz, aí entra o meu, com a curiosidade estreita e aguda que descobre aquilo que está encoberto.